TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Você que está em casa para assistir mais uma vez o Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET. Hoje nós vamos aqui dialogar sobre o resultado do STF, as perspectivas, a repercussão nacional, mundial, estadual. Com isso, nós vamos aqui conversar com o nosso amigo Moisés Correia, que é de tesoureiro da TV Comunitária, presidente da TV Comunitária Francisco Soriano. A gente já tem aqui uma trajetória de estar dialogando sobre o que acontece no Brasil, no mundo, e sempre fazendo aquela visão crítica, tentando fazer com que você que está em casa ganhe mais elementos para refletir, para desenvolver o pensamento e a reflexão crítica sobre o que acontece do nosso país, no estado do Rio e também no mundo. Como todo mundo sabe, recentemente o STF, por 6-5, votou contra o habeas corpus do presidente Lula. Com isso, fica a expectativa da prisão do presidente Lula. E este fato está provocando reações, repercussões na sociedade brasileira. Além disso, a pergunta é: o que vai ser da eleição de 2018? O que se revelou no STF nesta votação? Então, esses são assuntos que nós vamos começar a debater, dialogar. Não é o único programa que vai tratar disso, é mais um, mas a nossa ideia aqui é começar um diálogo que vai render pelo menos até outubro de 2018. Francisco Soriano, presidente, como é que você vê aí esse fato novo na política brasileira? Minha saudação a você, telespectadora e telespectador. Madureira, eu acho que você começa por mim, mercê da sua generosidade, porque eu sou o mais velho aqui e eu convivi com a ditadura. Eu acho que você está me fazendo uma deferência em função disso. De fato, o que eu acho, nós tivemos em 6 de setembro de 1968, um marco tipo esse, um momento que a gente sente que tudo remetia. Aquela história, eu já vi esse filme, episódio Márcio Moreira Alves. Então, naquele episódio, o que tem de diferente é o seguinte: o Congresso Nacional não se curvou ao aço, que é hoje parece que é uma senha dos militares que querem fazer intervenção, que naquela época a gente já pode estar concretamente taxado de militares golpistas, que não eram todos. Então, eles exigiam que o Congresso Nacional entregasse um dos seus membros. Então, Márcio Moreira Alves saiu de lá honrado pelos seus colegas e não foi entregue às feras, aquele seu companheiro parlamentar também. Então, aquilo foi um afronto ao poder que nada aceitava de de receber um não, uma negativa. Era a época dos lagartixas, todo mundo, lagartixa só faz assim com a cabeça, todo mundo dizia assim. E então, ontem o que eu achei é que faltou aquela hombridade que o Congresso Nacional, em 1968, 6 de setembro, teve, que foi um divisor de águas. Então, eu fico pensando hoje, Madureira, o que seria aquele Congresso, o que está sendo hoje o Temer. Então, só para os colegas aqui também refletirem, Moisés e Madureira, eu acho que o Temer hoje é o governador do Rio de Janeiro, é o pezão, que está claramente tutelado, está claramente subjugado, acuado e não sei o que mais poderia dizer. É um homem que não governa, porque o seu chefe do Exército passa por cima dele e dá uma declaração que o Exército não tolerará uma desobediência, no frigir dos ovos foi isso, ao que eles querem. Então, Soriano, Moisés, nós estamos aqui, nesse momento que nós estamos gravando, nós já temos a informação que o juiz Moro já determinou a prisão do Lula.
e ele já tem como prazo até 17 horas de sexta-feira para se apresentar à Polícia Federal. Então, quer dizer, Moisés, aproveitando aqui, dando continuidade ao raciocínio aqui do Soriano, nós tivemos a decisão, que foi sacramentado no Supremo a condenação, né, do Lula, e o Moro já imediatamente, no mesmo dia, já determina a sua prisão. Isso já começa, talvez, a definir quais são, ou deixar pelo menos mais claro o contorno dos próximos dias, o day after, o que vai acontecer no dia de amanhã. Olha, eu queria primeiro botar em dúvida essa informação. Qual é a fonte dessa informação? Porque G1. Porque o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região disse que até terça-feira a defesa do Lula tem ainda o prazo para fazer os embargos dos embargos. Então, enquanto não tramitar todos os embargos, que esse é o último, até na terça-feira, a partir de terça, se ele não fosse utilizado esse direito do recurso, aí sim, se ele utilizar o recurso, certo? O TRF vai ter que analisar e tomar uma decisão. Então, mas só para te dando um corte, no final da votação do STF, foi tentado esta possibilidade de que se esperasse todos os recursos e todas as instâncias. Só depois disso, aí a Carmen Lúcia botou em votação e falou, não foi isso que foi, não, nada disso. O que lá foi decidido no final, uma parte que você falou está certa. A liminar perdeu a eficácia, porque a liminar ia até o julgamento, certo? Mas a decisão do TRF4 era de que porque ainda eu pelo menos não tenho conhecimento de outra decisão, de que tinha que esperar todos os recursos dentro do TRF4, certo? Então, não terminaram ainda os recursos do TRF4. Então, essa decisão, se realmente não for uma barriga aí da imprensa, certo? Está totalmente... Por quê? A menos que tenha vencido o prazo. Que o prazo de terça-feira, dia 10, que era para o embargo do embargo, se esse prazo não é esse, como foi divulgado, aí pode ser que essa possibilidade exista. A decisão do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não aguardar o debate dentro do Supremo, seja da discussão da constitucionalidade, seja de esperar o acordo ser publicado, porque o acordo é um texto, um resumo da decisão. Precisa de ser divulgado isso, porque ontem você viu que todo mundo estava com um monte de papel, eu não vou ler tudo, eu vou fazer comentário e depois eu vou agregar e tal, etc. Então isso precisa de ser juntado, alguém parece que o relator tem que fazer um resumo, que é o tal do acórdão, e ser publicado, né? Porque por enquanto ali, ainda não se tem o texto exato. E a partir dessa publicação, a defesa do Lula pode, como disse o Marco Aurélio e o Lewandowski, ele pode fazer algum recurso interno no Supremo. Mas isso não quer dizer, como você afirmou, que as outras instâncias têm que esperar essa tramitação no Supremo, porque não existe nenhuma liminar mais no Supremo. Agora, eu estou falando dentro do TRF4. Ainda não terminou a tramitação dentro do TRF, então não pode ter prisão, porque aí já seria a exceção da exceção. Então, se for isso, eu repudio. Eu repudio essa... Nós estamos sabendo aqui que está sendo divulgado pelo Globo e pelo Jornal do Brasil e tal, que o Moro já tomou uma decisão e tal, já pediu para o Lula se apresentar. Então, eu, pelo menos, repudio isso aí, os companheiros vão tomar a posição que achar mais conveniente. Agora, Madureira e Soriano. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo a conjuntura
tão importante que nós estamos vivendo no país. Eu acho que ontem nós tivemos uma sessão vergonhosa do que seria a Suprema Corte, por maioria. E como disse Marco Aurélio, que é o ministro, depois, só mais antigo do que ele, o decano, que é o Celso de Mello, ele disse que aquela decisão é provisória. Certo? Por quê? Porque já existe uma maioria de 6-5, diferentemente do que foi aprovado, de que quando for debatido a constitucionalidade ou não dessa decisão anterior, vai ser revista do Supremo. Agora, o que a gente não consegue compreender e aceitar é essa posição da ministra Weber, né? Porque, obviamente, que ali ninguém estava discutindo o mérito, se o Lula deve ser ou não preso. Certo? Porque todo mundo fez um arrazoado de páginas e páginas, falando se deve ser entendido a Constituição como o trânsito em julgado, a partir daí tem prisão ou não. Se o cara tem presunção de inocência ou não. Não se debateu o caso específico do Lula. Se debateu de forma geral. Então, ela votou uma coisa particular quando o debate era geral. Então, um troço que realmente só posso compreender essa atitude. Realmente, a Weber não me traz muita garantia intelectual de entendimento do direito, cá para nós, né? Depois que ela decidiu que ela não tinha prova nenhuma contra o José Dirceu, mas ia votar porque a lei permite que ela decida, mesmo sem ter prova, isso já demonstra, já caiu no meu conceito. Certo? Porém, o que estava sendo debatido ali era uma coisa geral, e ela votou no particular e acompanhou o coletivo, que é o seguinte: eu voto com a maioria, certo? Mesmo sabendo que o meu voto estabelece uma nova maioria. Isso eu não posso falar aqui, porque primeiro é uma senhora, e a gente deve ter paciência, né? Não pode falar o que realmente deveria falar para esse comportamento. Eu acho que o Supremo foi vergonhoso o dia de ontem, e espero. E outra coisa é a presidenta, né? A presidenta lá, a senhora Carmen Lúcia, sabendo que a maioria tem uma outra posição, ela continua afirmando que não. A primeira vez que o Supremo mudou de posição demorou 7 anos. Agora tem 1 ano e pouquinho. E não tem nada que mudou. Claro que tem que mudou. O Gilmar Mendes mudou de posição, certo? O Alexandre de Moraes manteve a posição do Teori, que faleceu, né, que morreu. Então, houve uma mudança. Porque se foi 6-5 antes, e tem um que mudou e já falou isso publicamente diversas vezes, em palestra, entrevista e tal, então a realidade mudou. Agora, realmente, para concluir aqui essa primeira fala, a pressão feita pelo ministro do Exército de veras condenável, certo? Porque os militares têm que cuidar lá da sua tarefa. Uma tarefa que eles não deviam cuidar, que é essa da intervenção no Rio, eles gostaram de cuidar. Porque o Exército não é feito para fazer guarda em favela ou prender bandido, etc. É para cuidar das fronteiras, é cuidar da soberania nacional, certo? É para isso que eles são pagos e é formado uma força armada, certo? Agora, essa atitude dessa pressão, da mídia a gente já sabia que foi super vergonhoso. Você viu que todas as revistas, menos a Carta Capital, uma botou assim: todas as fotos, todo mundo preso, serão soltos. E a outra disse assim: ou prende o Lula ou acaba a Lava Jato, certo? Que foi a Veja, etc. Então, mas a luta é assim e a luta continua. Eu vou falar, porque para não ficar aqui, vamos ouvir os nossos Então, Moisés, Soriano, só para que, até para quem está assistindo a gente, só para reafirmar aqui, ó, Jornal Dia, agora, Brasília. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia 5 de abril. Está no Jornal Dia, via internet, né, via versão online. O Tribunal Regional Federal, TRF, da 4ª Região, autorizou há pouco o juiz federal Moro a determinar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A medida foi tomada após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou ontem o habeas corpus protocolado pela defesa para mudar o entendimento firmado pela Corte em 2016, quando foi autorizada a prisão após o fim dos recursos naquela instância. Moro emitiu a ordem há pouco. Conforme a decisão, Lula terá até 17 horas de sexta-feira, amanhã, dia 6 de abril, para se apresentar à Polícia Federal. Bom, eu vou provocar vocês aqui nesta primeira conclusão, porque ontem a sensação que eu tive ao assistir, né, o julgamento do habeas corpus, para mim ficou muito nítido que no Supremo Tribunal Federal está refletido o que está em contradição na sociedade brasileira. Você tem, de um lado, um campo democrático, de defesa dos valores da democracia, e de um lado você tem um campo moralista, aliado a um campo fascista, que busca, né, isso não sou eu que estou inventando, isso foi dito no julgamento, uma nova cruzada para uma nova refundação da República Brasileira. Eu quero abordar esse tema, inclusive, porque, na verdade... o Barroso falou esse termo. Né, mas é isso, ele é o mentor intelectual, porque todo lugar que o ministro Barroso vai, ele fala essa questão da refundação da República Brasileira. Então ficou muito nítido, inclusive nos discursos que estavam escritos lá, que foram lidos pelos ministros, estava muito clara essa clivagem. De um lado, aqueles que estavam defendendo o Estado Democrático de Direito, e outros que estavam numa cruzada moralista. Esta luta dentro do STF é a luta que está determinando a vida política, econômica e social do Brasil, que está tendo reflexos no mundo da política, no mundo da economia e na sociedade. Por isso a pergunta, e Lula, só para encerrar o raciocínio para vocês dois comentarem, na verdade Lula é o grande exemplo, é aquela coisa da pedagogia do exemplo. Se eu posso pegar o ex-presidente Lula, castigar, condenar, eu estou dando um recado, que daqui para frente agora vai ser assim. Ou seja, essa visão, esta pedagogia da punição punitiva como exemplo para reorganizar, para educar, ela tem um fundo fascista e que está passando por cima do Estado Democrático de Direito. Como resistir a essa avalanche que está nítido, que está sendo dirigido pelo STF? Antes eu acho que o presidente devia falar primeiro, você podia ler aqui, hoje, dia 5, 17 horas, veja bem, no Estadão. Leia para a gente aqui, prof. Novos embargos de Lula devem ser julgados em 30 dias, diz presidente do TRF4. Desembargador explica que, após a análise de eventuais recursos, Moro deve ser comunicado para executar a pena do ex-presidente. Então, houve alguma coisa que aconteceu entre 5 horas da tarde. Será que o Vilas Boas fez novo pronunciamento? Certo. Então, veja bem, tudo estava sendo encaminhado, inclusive no debate do Supremo, ontem, quando foi debatido essa liminar, que você falou, a derrubada da liminar e tal, foi dito isso, que ainda tinha até o dia 10, parece que foi o Marco Aurélio que falou e tal, ou o Lewandowski, tinha até o dia 10 para apresentar o recurso lá no TRF4, e a partir daí o TRF4 ia negar, claro, ia negar rapidamente, mas só a partir daí que ia comunicar isso ao Moro. Então, nós podemos dizer que o Moro, se arvorando dos seus poderes, está rasgando a Constituição, mas que o Moro determinou. Isso. Agora é mais um capítulo da crise política brasileira. Então, se ontem eles rasgaram metade, aí eles já puxaram rasgou outra metade hoje. Não, olha, eu cobro dos queridos companheiros aqui de direção que eu fiz um pedido para vocês também me ajudarem a analisar sobre o papel, a posição hoje, agora, nesse instante, do Temer. Se não está na mesma situação do Pezão aqui, totalmente subjugado, figura de decoração, não governa mais, né? Porque nem um chefe de polícia, nem uma de delegacia ele pode mais nomear. E o Temer
bypassado, né? Ficou de joelho. Ficou de joelho. E acho que isso, o que demonstra essa sua fala, Soriano, na minha opinião, foi o fato do último sábado. Os amigos do Temer foram presos preventivamente para prestar declaração, busca e apreensão. Então era uma prisão preventiva que se esgotava, sabe quando? Na segunda-feira. Que foi um recado. Tá? Né? Na segunda-feira. No sábado, o Barroso relaxou a prisão. Ou seja, o Barroso não precisava relaxar a prisão, porque segunda-feira eles estariam livres. Então, veja, para mim, isso não existe coincidência. Para não falar outras coisas, usar outras palavras, para mim não existe coincidência. Que ele é a demonstração de que ele ficou de joelho. E isso teve reflexo na votação dentro do plenário do STF. Porque os ditos ministros indicados pelo presidente Temer, Um só, né? Não é presidente, quero usar outro termo. Ministro Pelo Supremo golpista Temer, né? Tribunal. Pelo golpista Temer, entenda, existia a expectativa de 2 votos mudarem no plenário do STF. 2 votos. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, certo? Então fica nítido ali que houve uma movimentação em que ele sabia que ele era o alvo, fez um negócio, vamos aqui, libera, né? É uma interpretação da realidade. Então ali, para mim, ele ficou efetivamente de joelhos. Salva a pele, né? Porque é isso, salva a pele e entrega a pele do outro. Essa é a leitura que eu faço, não sei o Moisés. Não, eu não chego a fazer essa leitura. Eu acho que a questão, me parece, o Temer já está... O Temer já meio saiu fora do jogo, né? Há muito tempo, eu acho. Reforçado por essa questão aí do processo lá do Porto de Santos, etc., que acabou de jogar uma... E ele... o governo dele virou o quê? Os ministros são tudo os técnicos que estavam aí, os laranjas dos caras que vão disputar a eleição, certo? Tudo está caminhando para que o candidato dele seja o Meirelles, certo? Que representa aí o setor bancário, com mais energia, etc. Agora, eu acho que esse jogo da parte deles não tem muita, eu acho que, relevância, sabe, na minha opinião. Posso estar errado, mas eu não sinto. Jogo de quem? Do Temer e tal, o que ele pode jogar aí. Primeiro que o Congresso já está trabalhando só na eleição, certo? As articulações visam apenas as eleições. Ou seja, você viu que agora o Eduardo Paes entrou no DEM. Certo? Então, ele saiu do PSDB. Posso completar? O Eduardo Paes saiu do DEM, saiu do PMDB, foi para o DEM, e o filho do Pisciani, que era ministro, se desincompatibilizou para ser candidato. Ele só pode ser candidato no Rio de Janeiro. Pule de 10 que a chapa vai ser Eduardo Paes, candidato a governador, e filho do Pisciani, vice-governador. Pule de 10. Quem quer apostar comigo que a chapa vai ser essa aqui no Rio de Janeiro? PMDB? Pule de 10. Quem quer apostar? Não, tá bom. Vamos lá, é uma análise. Eu acho que é possível. Agora, eu acho que, do ponto de vista político, o que está colocado aí para o nosso campo, né? Eu gosto de trabalhar muito com o nosso campo, né? Eu acho que a novidade que eu acho que é para se destacar foi o ato que aconteceu no Circo Voador, da Frente Popular, ou Frente Democrática, aí o nome não está estabelecido, mas é uma frente contra as arbitrariedades, contra a tentativa fascista de tomada do poder, certo? Contra essas ameaças aí que não tem o menor cabimento, e nós temos que mobilizar. Porque realmente, como nós já analisamos em outras vezes aqui no Núcleo de Jornalismo, né, Madureira, a coisa foi se reafirmando. O que aconteceu ontem é mais ou menos o que já estava sendo reafirmado. É claro que a gente, em cada momento, em cada esquina ali da decisão, a gente não vai ficar dizendo, não, já vai acontecer isso, etc., porque, isso não tem... Nós temos que sempre acreditar que é possível a gente ir ocupando mais espaço. Eu acho que ontem
Foi a nação ter ouvido aqueles discursos, em particular do Lewandowski. O Lewandowski diz aqui, o Supremo... Celso de Mello foi. Não, mas eu acho que o Lewandowski levantou uma questão seguinte. Vocês, certo, botaram a liberdade abaixo da propriedade. Mas teve uma outra passagem também, desculpa, mas não, mas vamos primeiro nessa, liberdade abaixo da propriedade. Então é o seguinte, o direito à propriedade é o valor supremo dessa maioria do Supremo. Então não é mais Supremo Tribunal Federal, é um tribunal da vergonha, porque o Supremo é a propriedade. Então eu acho que ele abriu o discurso dele falando isso, porque a gente sabe, a gente que trabalha no campo da esquerda, progressista, etc., essa questão da propriedade é o debate que precisa ser feito na sociedade, né? Quem tem que ter direito à propriedade, né? O professor Zé Carlos de Assis, ele tem um livro, inclusive, que ele fala o seguinte, tudo bem, você tem direito à propriedade e a gente tem que ter, pelo menos, direito ao emprego. Se você não me dá nem o direito ao emprego, então, você não pode ter a sua propriedade. Que aí nós vamos para o confronto, etc. Lá, o Lewandowski jogou na cara daqueles caras, e em particular do Barroso, porque o Barroso ficou falando corretamente dos garotos pretos, negros, que andam com 10 gramas de maconha e são presos. E estão lá nos cárceres e tal, sem advogado, 40% dos presos são provisórios. Certo? Ele ficou levantando essa tese para sensibilizar e tal. Agora, a liberdade, certo? Então, ele fez uma hipocrisia, né, o Barroso, hipócrita, na essência, porque ele, que se diz um cara de esquerda, defendeu a tese mais cara ao pessoal conservador, que é a propriedade individual, porque o que o Lewandowski levantou lá é o seguinte, o Código do Consumidor, o código lá que rege essa questão das dívidas, eu não sei como é o nome que ele falou lá, que é o seguinte, quando o cara está devendo e tal, o cara pode até receber antecipadamente, mas o juiz vai determinar que alguma propriedade desse cara que está recebendo vai cobrir caso a sentença seja reformada depois. Então está garantido que ele só vai levar definitivamente o que ele, em tese, teria direito por uma decisão de segunda instância, a partir do último recurso. Se o último recurso falar, o cara não tinha que te pagar nada, você tem que devolver todo o dinheiro. E ele estava fazendo essa analogia com a liberdade. Mas você estava falando que tem outro aspecto. Que o Lewandowski, na hora que a Carmen Lúcia foi dar o desempate, alguns tentaram arguir que o advogado de defesa tentou dizer que ela não votasse, porque, porque 5-5 beneficiaria o réu. Mas aí o Lewandowski disse, não, eu acho inclusive que a senhora tem que votar, porque tem que ficar claro para a sociedade brasileira quem defende a Constituição brasileira e quem é contra a Constituição brasileira. Verdade. Aquilo eu achei formidável. Ou seja, e ela, óbvio, riu, sentiu o golpe, porque ao votar da forma que ela votou, evidente, ficou claro que ela votou contra a Constituição brasileira. Márcio Moreira Alves, um congresso cai, mas cai de pé, né? E o episódio de ontem, o julgamento dessa liminar, é um Supremo Tribunal que caiu e caiu de joelhos. Depois dessa sensibilidade que eu tenho de que nós vivemos um outro 6 de setembro de 1968, eu não quero mais nem gastar meu tempo e é bem verdade, isso eu faço justiça, que foi empatado. Foi 5-5, precisou do voto de Minerva, né? Da Carmen Lúcia, a mesma que absolveu a Aécio, né? Que mandou para os amigos dele decidir o que fazer com ele. Pois bem. Mas, Madureira, eu quero trazer mais uma questão aqui. Eu acho que nós estamos vivendo já sob um regime militar, talvez empresarial, sobretudo internacional, porque os empresários nacionais estão todos também sob a mira da Lava Jato para acabar com a economia nacional e a gente nitidamente ficar cada vez mais colonizado, porque as multinacionais representam isso numa economia
que a gente tem de quem é o setor automobilístico, de quem é o setor químico, de quem é tudo hoje no Brasil. São multinacionais estrangeiras, que todas elas, filiais aqui do Brasil, são por decreto, têm que dever as suas matrizes e passar não somente lucros, mas juros, que eles não querem nunca que as filiais paguem para a gente ficar eternamente colônia. Isso é um mecanismo que eles usam. Mas eu quero levantar uma questão aqui. Então, para mim, a gente já vive sobre o manto aí da japona. Eu me lembro de Carlos Heitor Coni, você que se lembra desse período mais, que depois vem a geração do Madureira, ele escreveu um artigo chamado que Japona não é toga. Então, a japona se alvorou no lugar dos juízes. Então, nós temos hoje um ministro do Exército também já decodificando, exegese, né? Querendo definir o que é que tem que ser agora julgado, né? Como é que tem que ser o voto, a consubstanciação, a fundamentação hoje de que eles tinham que... E assim foi feito. Se você me deixar fazer um comentário, eu quero fazer um certo contraponto aí ao presidente. Da mesma forma que você voltou com o tema do Márcio Moreira Alves, né, que eu acho que está correto, aquele congresso era um congresso ainda remanescente de uma época diferente, né? De que veio do João Goulart. Exatamente. Então, ali tinha realmente... Uma outra composição. Se conformou uma composição de maioria altiva, que é isso que você destacou e está correto. E, então, ficou firme e de acúmulo e tal. Esse Supremo, me parece que a coisa ali está... ainda tem uma disputa. O que está se expondo, e aí eu concordo com as avaliações aqui, é que, por exemplo, Fux e esse Barroso botaram totalmente as manguinhas de fora. O Fux chegou a fazer afirmações quando foi escolhido, antes de ser escolhido, uma coisa totalmente... Esse parece ser um cara assim, meio sem vértebra mesmo, certo? Assim, daqueles... próximo daqueles que eles criticam, né, teoricamente. Tal. Tanto é que a filha dele, né, que nunca exerceu a profissão, tal, virou desembargadora do Rio. Certo? E não sei se vocês viram Para aqui... corroborar seu argumento, no bate-boca que teve entre Gilmar Mendes e Barroso, o último, entre Gilmar Mendes e Barroso, o Gilmar Mendes deu a entender isso que você estava falando. Ele criticou o Barroso porque fecha o seu escritório de advocacia e criticou o Fux, porque o Fux foi, segundo ele, foi um dos que ajudou a organizar aquela manifestação de juízes a favor de manter os seus privilégios. O Fux, auxílio moradia. O auxílio moradia está em vigor ainda por causa do Fux. Isso. Sim. E esse Supremo acovardado, em sua maioria, é importante que se diga, ainda essa maioria. Eu não acho que a gente tenha que concluir que já está resolvida essa parada, porque mesmo na análise do nosso presidente historiano, de que, poxa, nós estamos vivendo um momento terrível, mas eu acho que tem energias aí para serem levantadas. É o que nós temos que estimular, inclusive, certo? Porque senão nós vamos tomar outras medidas. Nós estamos aqui falando isso abertamente. Isso representa uma situação que nós não tínhamos antes. Então, a gente também não pode jogar tudo para fora, porque senão a gente não resgata. Tal. O que vai acontecer aí no Supremo? Acredito que depois dessa situação, a Carmen não vai botar esse troço em votação. E ela perde o poder para o Toffoli, né? Em agosto, se não me falha a memória. Setembro, início de setembro. É para o Toffoli, né? É o Toffoli que então, vai fazer sucessão. Vamos ver, ele gestou uma outra posição, meio intermediária, de que a prisão deveria ser executada a partir do Superior Tribunal de Justiça, STF, certo? STJ. Não, STJ, certo? A partir do STJ, que era uma posição, como dizer, conciliadora e tal, mas tinha que ir até a terceira instância. Quem que levantou ontem? O Barroso já levantou uma posição. Se aqui não passar, vamos na posição do Toffoli, mas na primeira análise.
Porque, obviamente, no Superior Tribunal de Justiça, se perde uma, você tem mais alguns recursos a fazer. Né? Então, a tendência lá é claro que essa posição atual é frontalmente contra a Constituição. E eu queria resgatar que você ainda não falou sobre o Celso de Mello, ele deixou claro, ele foi lá a Portugal, que foi, eu não sabia disso. A fala do decano foi arrasadora, foi arrasadora, porque disse, inclusive, que no texto anterior de 67, não tinha a palavra de curso de transitado em julgado. E o Supremo, ao analisar, falou que é isso, tem que terminar os recursos. Agora, nessa Constituição, feita em 88, está lá escrito claramente. Então, não há como defender essa posição. Há como divagar sobre essa posição. A que fez a Weber, que é uma coisa cá para nós ridícula. O Barroso, que ficou falando socialmente, etc., porque eles entraram para analisar outros casos. Então, o estuprador vai ser solto, não sei quem vai ser solto. Tal. E aí, o Celso de Mello deixou claro, queridos, nós somos a justiça. Nós trabalhamos com o que foi decidido pelos legisladores. Se vocês querem mudar a Constituição, querem fazer outro, mande os parlamentares votar. Vamos ao parlamento. Isso aí até um português falou sobre a Constituição lá dos cravos e tal em Portugal. Então, eu acho incrível, inclusive, isso, porque nesse aspecto só o Celso falou isso. Você não tem que fazer um jeitinho com a Constituição. Se a Constituição diz isso, você tem que aplicar a Constituição. Porque eles não são legisladores. Ninguém elegeu. Você elegeu o Celso? Você elegeu o Lewandowski? Eu elegi o Barroso? Não elegi. Todos são nomeados. Todos são nomeados. Não, e mais, eles não receberam voto para fazer lei. Eles receberam voto para aplicar a lei. Sim. Então, isso é uma usurpação do poder e da separação dos poderes também. Certo? É por aí. Eu quero pegar essa deixa dele aqui, do decano Celso de Mello, porque a fala dele, o voto dele, eu acho que ele foi até mais profundo, porque ele desmontou a tese de que só no Brasil tem essa visão, e não, ele desmontou assim com uma... Acabou com a jabuticaba. Exatamente, aquela velha mania de desqualificar a coisa brasileira, né? A questão nacional brasileira, né? O complexo de vira-lata, porque sempre diz que tudo que no Brasil não vale nada, o decano desmontou esse argumento, assim, mas numa habilidade, numa profundidade, que, pelo amor de Deus, só faltou chamar o idiotas, vocês são idiotas, desculpa, mas do decano... Vamos usar o português claro. Vamos usar o português claro, seus idiotas, né? Tudo bem, tinha uma maioria circunstancial, mas o voto do decano é um voto que tem que ser estudado, divulgado, porque o decano fala, na verdade, o voto do decano é um voto da defesa da soberania nacional, defesa da cultura nacional, defesa dos valores nacionais. O voto do decano é um voto primoroso. Defesa do cidadão, da liberdade. É um voto primorosíssimo. Infelizmente, foi nessa conjuntura que nós estamos vivendo. Nós temos aí já em torno de 40 minutos, né, 50 minutos de programa, mas eu não quero deixar da gente aqui comentar justamente o day after, né? Existe o day after do Lula e existe o day after da conjuntura política nacional, né? Eu acho que a gente precisa... Óbvio que aquela tradicional compreensão é luta para resistir a essa ofensiva reacionária fascista. Mas, veja, bastou confirmar a condenação, começa a aparecer as verdadeiras caras que vão participar do processo. O movimento do Eduardo Paes para o DEM, a filiação de Joaquim Barbosa ao PSB para ser candidato a presidente. E aí, para a gente concluir pelo menos essa primeira conversa nossa, esse é o tema que eu quero provocar
vocês dois e quem está em casa. Joaquim Barbosa como candidato a presidente do PSB no Brasil tem força? Olha, me permita antes fazer um comentário otimista. Já antes do julgamento da liminar do Lula, eu achei uma coisa muito promissora, a união das esquerdas. Então a gente teve um momento em que o PSOL, através do líder maior aqui no Rio de Janeiro, que fez um pronunciamento contra essa de você eliminar do pleito o candidato que está à frente das pesquisas, que talvez já ganhe em primeiro turno. O PDT, o PCdoB, o próprio PT, e nenhum mais partido de esquerda dizendo que Lula tem mesmo que pagar por ter sido muito fraco, né? Que é uma crítica pela esquerda ao Lula, que a gente pode talvez ouvir e considerar que é uma crítica por ele, é que ele foi muito acanhado, ele podia ter sido mais peremptório, mais contundente, né? Conforme você falou aí, nas nomeações até de chefes militares, nomeações de ministros, e todos os ministros na área da justiça, de cortes superiores, são nomeados, né? Haja vista que, por exemplo, os ministros que a própria esquerda colocou lá, e do ponto de vista assim, de intimidação da mídia ou dos tanques do aço, né? A nova gíria deles eu tenho aqui que fique atento que se a senha deles para colocar exatamente as tropas na rua. Eles falam assim, está na hora do aço. Atento para isso. Então, eu acho que eles não têm candidato. Ninguém que Lula indicar, eles provocaram isso, né? Não deixará de ser eleito. Haja vista que ele elegeu a Dilma, que não tinha sido mandato nenhum. Né? Lá nos idos do segundo mandato dele, quando ele sai com 87%. Então, o Lula, há cerca de 1 ano e meio atrás, foi dito que se o prenderem, né, ele vira aí um mártir. Se o matarem, né? Se o deixarem solto, ele sai presidente da República. E agora, eu acho que ele preso, ele vira assim, não vou chamar de mito, porque o mito pode parecer uma mentira, ele vira assim um símbolo de liberdade, um símbolo de que não é nem a Casa Grande, conforme um padre aqui que eu entrevistei, o Alamiro, a Casa Branca, não é a Casa Grande que está prendendo o Lula, é mais do que isso. Então, eu vejo assim que o meu lado otimista é que esse povo que está se unindo na indignação, a gente ontem estava torcendo, não é pelo Lula, é pela Constituição brasileira, pelo respeito à dignificação da pessoa humana, de todos cidadãos poderem ser candidatos, é que eles não vão suportar essa grita que virá. Eu acho que eles estão em cima de um vulcão que a qualquer hora pode entrar em erupção e eles não sabem que eles estão em cima desse vulcão. Então, essa troca de partido, isso é muito normal em épocas que está... O último prazo para se decidir é que nem o último dia de imposto de renda, para tudo a gente tem que acertar as contas com o leão. Então, eu acho que Joaquim Barbosa não tem nenhuma condição. O nosso candidato dos fascistas é o Bolsonaro. E eu queria colocar isso aqui. O novo partido que na época da ditadura a gente chamava que só tem 2 partidos, o Exército e o resto. Então, dentro do Exército, eu sinto também que tem a ala dos indonésios, que houve uma revolução na Indonésia que se matou assim, milhares de pessoas, né? Sukarno, né? E os bombeiros, que se chamavam de bombeiros. Tinha também a linha dura depois foi chamada de linha macarrão. Porque a linha dura, quando entrava na panela, ela ficava molinha, né? Só precisava de um cala-boca. Então, eu vejo isso, que se este povo dizer, não, nós não aceitaremos ditadura, nós não teremos ditadura, que eles estão querendo nos impor.
Entende? Isso é o mais importante hoje. Ainda tem Moisés, alguns minutos aí? Tem alguns minutinhos, pequenos minutinhos antes Olha, da gente encerrar. eu acho o seguinte, o Joaquim Barbosa, ele tem um resgate a fazer da imagem dele, naquela época lá do chamado mensalão e tal. Mas a saída dele do Supremo não ficou um negócio muito esclarecido para a população. E o filho dele trabalhar na Rede Globo também ficou um negócio que pegou meio mal e tal. Ele também não é um cara que consiga transmitir uma boa posição. E não se sabe direito qual é a posição dele sobre o conjunto das coisas. Ele chegou a fazer umas afirmações aí corretas sobre o impeachment, etc. Tal, contra o impeachment, inclusive. Mas ainda vamos ver o que pode acontecer. O que está aparecendo, assim, de forma geral, é uma pulverização muito grande, né, de candidatos aí para todo lado. Então, eu acho que isso é que deve nos colocar na ordem do dia imperativa a questão da unidade. Certo? Eu não diria só as esquerdas, sabe, Soriano? Eu ampliaria um pouco mais. Correto. Pode ser que segmentos mais à esquerda não considere, digamos, PDT esquerda, ou alguns setores, tipo Requião esquerda, etc. Então, essa denominação pode fazer certa restrição, porque a esquerda está muito meio sinônimo de socialismo, etc. E tem segmentos progressistas, democráticos, certo? Que não... Legalistas, vamos já chamar. E não aderem ao termo socialista, porque identifica isso com outras coisas que não são socialistas, e isso atrapalhe a nossa composição. Acho que tem que ser as forças progressistas, certo? Você não precisa de taxar que nós somos aqui de esquerda e tal, até porque o povo não vota na esquerda ou não esquerda. Tem que ver, tem que resgatar o que nós fizemos nos 12 anos. Nós e aqueles que a gente apoiou mesmo criticamente, certo? Resgatar os governos populares, os governos progressistas, porque toda esse arbítrio que veio aí, exatamente veio contra o quê? O povo, os pobres, a capacidade da população conseguir adentrar a um outro tipo de modo de vida que foi permitido com esses governos populares, que teve algumas forças na frente, mas que nós não temos nenhuma dificuldade, eu acredito que não deva haver dificuldade, da gente abraçar isso. E eu queria destacar aqui 2 discursos que me pareceram, e nós estamos mostrando isso na nossa grade aqui da TV comunitária. Um deles nós já estamos mostrando, e o outro ainda vamos editar e tal, que é o discurso do Freixo, junto com a Manuela e o Lula, que nós já está no ar aqui na TV, que é o Circo Voador, o ato pela democracia e por justiça a Marielle e a Anderson, que conformou ali uma unidade com as forças progressistas, pode avançar mais. Estava lá também aquele que foi do PSB, o ministro de tecnologia e tal, como é o nome dele? Panzera? Não, mas o Panzera estava lá, mas o outro é o professor, esqueci o nome dele, certo? E o outro destaque é o John Willis. É John Willis, né? Willis. Jean Willis. Jean Willis. Que ele fez um discurso... Amaral. O Amaral, exatamente, o ex-ministro Amaral, e o Jean Willis, que fez um discurso... Porque alguns membros ali do PSOL, pela primeira vez, o presidente do PSOL falou isso, pela primeira vez eu estou indo ao ato com o presidente Lula depois de 12 anos que ele foi da executiva do PT e tal. Então, eu acho que essa questão da unidade, da luta contra o fascismo, eu acho que ainda não ficou muito claro que o que acontece é que o fascismo está tentando... Porque isso nunca acaba, né? Essa é uma luta permanente. A gente, às vezes, se ilude de que, como a gente está numa maré legal, as outras contradições foram borradas. E não foram. Então, tem que permanecer a vigilância. Tudo demonstra que tem forças do obscurantismo querendo assumir posições protagonistas. E nós precisamos de estar unidos num programa único que atenda às forças, tem que ser discutido, não tem ninguém que vai definir pelas outras forças e tal, para a gente enfrentar essa situação. Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir ganhar a eleição de 2018.
Eu não acho que seja necessário a gente chegar a uma conclusão a priori. O que é importante é saber o que nós temos que fazer, certo? E que rumo, certo? Sempre de pé, nunca de joelho. Para encerrar aqui o nosso programa, agradecer mais uma vez a Moisés, agradecer ao presidente Soriano e dizer para vocês que estão em casa o seguinte, para a gente encerrar aqui. No julgamento do Supremo ontem, mais uma vez o decano, no início do seu voto, ele demarcou um campo muito nítido, que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui. Ele demarcou o campo com os militares. Falou assim, a democracia e o governo civil é que tem que prevalecer, não aos governos militares. Acho que isso foi também a separação dos poderes. E a separação dos poderes. Aqui nós estamos votando, somos justiça. Exatamente. Vocês são executivo. Exatamente. Então vocês cuidam lá da intervenção no Rio, coisa... Muito bem. Então eu acho que essa demarcação de campo do decano foi também mais uma obra-prima do seu discurso. E para você que está em casa, obrigado pela atenção. Acompanhe a nossa grade pelo www.tvcrio.org.br. Lá nós temos toda a nossa programação e também do Núcleo de Jornalismo. Para vocês que nos assistiram, obrigado pela paciência e até a próxima, mais uma vez discutindo os rumos do nosso país, da nossa sociedade e do mundo. Forte abraço. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.